Graça e paz. Boa noite para vocês. Mas, gente, é um prazer estar aqui de novo. Essa é uma das igrejas mais bonitas que eu conheço. E é muito bom chegar aqui, né? Eu chego aqui, eu me sinto em casa, viu, pastor? Me sinto mesmo. E fico muito feliz. E vocês são pessoas muito acordadas, né? São pessoas que estão... Eu já contei aqui para vocês uma vez que eu preguei numa igreja que estava morta. Não sei se alguém lembra aqui, né? Morto mesmo, eu peguei para defunto. 250 pessoas que tinham morrido. Botaram ali, soltaram um gás venenoso e me chamaram depois que acabou o efeito do gás. Mas aí eles já tinham morrido. Nada fazia aquele povo se mexer, nada. E é terrível. Então eu gosto muito de vir aqui. É um prazer estar com vocês. E principalmente para a gente falar de um tema tão valioso quanto família, né, gente? Hoje o ataque é pesado, não é? O pastor falou 2 minutinhos aqui, mas ele falou coisas valiosas. E uma delas foi sobre o perdão. E como a gente precisa disso na família, não é? E hoje parece que tudo instiga a gente a ficar magoado. E tudo em volta da vida, em todas as mídias sociais, os filmes, a propaganda, a ideologia que se propõe aí fora, tudo pressiona a gente a dissolver famílias. Ontem eu fiz um trabalho numa igreja para explicar direitinho o que era ideologia de gênero. E as pessoas ficaram apavoradas de saber o que realmente isso é. E é uma proposta claramente, com todas as letras, o propósito é: vamos destruir a família, né? Com todas as letras. Só não propagam isso dessa forma, porque senão a gente não ia nem ouvir, né? Mas esse é o objetivo. Então a gente tem que trabalhar mesmo. Eu glorifico a Deus por essa igreja, por cada igreja que está levando a sério esse trabalho, porque o mundo pode querer destruir, mas a gente está aqui para levantar e fortalecer aquilo que Deus criou. Amém? Esse é o nosso papel. Nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser missionários do Senhor Jesus. Somos separados por Ele para cuidar da criação dEle. E enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a gente vai brigar, não é mesmo? Nós vamos lutar porque o Senhor está com a gente e Ele já nos prometeu a vitória. Amém, querido? Antes que eu me esqueça, eu vou te falar sobre isso aqui. Ali tem 3 livros ali fora. Esse aqui é um livro que muito importante para quem... Quantos pais e avós tem aqui? Quase todo mundo, não é? Esse livro é o Poder da Palavra dos Pais. Isso aqui é para mostrar para você como que a gente tem destruído a autoestima dos nossos filhos. Não é por mal. Eu cometi esses erros aqui. E eu amo meus filhos. A gente comete os erros, porque ninguém nunca ensinou para a gente. A gente não casa e faz um curso. É engraçado, né? Porque se você for exercer uma profissão, você passa 5 anos numa faculdade. Depois você faz pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai fazendo especializações para você assumir aquela profissão com responsabilidade. Mas ninguém falou para a gente que a gente tinha que aprender algumas coisas para ser pai e mãe. Não é assim? E a gente foi por ensaio e erro. Eu cometi muitos erros, muitos. Depois que eu escrevi esse livro, a minha filha falava várias vezes comigo: mãe, você precisa ler um livro que chama O Poder da Palavra dos Pais. Porque eu escrevi o livro e eu mesmo vacilava. Porque a gente vacila, querido, porque nós fomos educados por outras pessoas que vacilaram com a gente, mas a gente não tem que acusar essas pessoas, não, porque elas ainda tiveram menos do que a gente tem hoje. Os nossos pais tiveram muito menos informação. Quando que a igreja, há 50 anos atrás, fazia o que a gente está fazendo hoje? Não fazia. Então, eles não tinham. Então, a gente não tem que acusá-los, não é? A gente tem que ter mais consideração, misericórdia e perdão por essas pessoas. Mas, hoje a gente tem informação. Então, vamos aproveitar a informação. Então, esse livro aqui é para ajudar você a consertar essas situações, não é, que fazem com que a gente realmente peque em relação a isso. A gente está minando a autoestima de nossos filhos e eles, as crianças de hoje, vão estar num mundo muito mais difícil do que esse que a gente está hoje. Porque as coisas estão piorando, então eles têm que ser muito mais fortes do que nós somos hoje.
A gente precisa preparar uma geração fortalecida emocionalmente. E a gente tem que saber como, a gente não sabe. Por isso que a gente precisa ler, o povo perece por falta de conhecimento, não é assim que a Bíblia diz? A gente precisa conhecer. Nenhum de nós nasce sabendo, não é culpa sua. Eu vou falar de várias situações aqui que você vai perceber que você está errando, mas isso não é porque você é culpado por estar errando. Você não sabia, como eu também não, certo? Mas o que Deus espera é que a gente compartilhe esse conhecimento para a gente ir aprimorando, amém? Então, esse livro está aí, a função dele é essa. Esse aqui é o Revendo Caminhos. Isso aqui é um consultório. Esse livro, a maioria das pessoas não conseguem ler esse livro de uma vez só, porque você vai se deparar com a sua história de vida, com a raiz do seu problema, com aquilo lá atrás que está impedindo que você viva tudo que Deus tem para você hoje. Dificuldades que fazem com que a gente faça escolhas erradas, com que a gente se comporte de uma maneira que não é aquela que Deus quer, que a gente fique aquém da capacidade que a gente tem. Nós somos muito mais capazes do que aquilo que a gente faz. A gente vive aquém da nossa capacidade, por causa de bloqueios, que a gente não sabe nem onde eles estão. Então, esse livro aqui é para você identificar e superar esses bloqueios. Não é um livro que você lê assim até o fim. É um livro que você para no seu problema, ora, pede a Deus para entrar, o Espírito Santo ajudar você, para você ir superando isso, entendeu? Tem gente que leva um tempo para ler, porque tem que assimilar bastante coisa para depois prosseguir, mas vai ajudar muito você. Esse livro é A Dor Não Me Venceu, da pastora Ana Clélia. A pastora Ana Clélia já esteve aqui. Fica de pé aí, pastor. Ela é muito pequenininha, né? Quase tem que subir no banco para a gente ver ela. A pastora... Essa é uma história de vida muito forte dela. É um livro que, quando você lê, seu problema fica pequenininho. Porque você fala, meu Deus, como é que aquela mulher pequenininha conseguiu superar tudo isso, né? Aí a gente vira um gigante. Que aí a gente respira fundo e fala assim, meu Deus, a gente segura na mão de Deus e a gente conquista o que a gente precisar nessa vida, né? Então ajuda muito. Esses 3 livros estão ali, tem vários DVDs de mensagem para você. E eu espero que você faça bom proveito dessa leitura, dessas mensagens, porque vai abençoar você. Agora eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Amém? Muito bem. Efésios 6 diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina da admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado. Pai, eu me entrego nas tuas mãos agora, Senhor. Somos o teu povo aqui, querendo aprender de ti. Então, Senhor, derrama do céu agora a tua palavra direto para os nossos corações. E faça com que a gente se transforme na pessoa que o Senhor espera que a gente seja. Nos ensine essa noite e nos fortaleça como teu povo, em nome de Jesus. Amém, amados? Muito bem. Crie os filhos na admoestação, ou seja, Apocalipse diz assim, eu repreendo a tantos quanto amo. Gente, se você fez tudo certo na criação dos teus filhos, eu queria uma entrevista com você. Que eu quero que você me ensine como é que faz para a gente fazer tudo certo, porque eu não fiz. Eu não conheço uma pessoa que tenha feito tudo certo. Eu tenho vários exemplos de pessoas que acertaram numa área e erraram na outra. Mas ninguém acerta em todas.
é muito difícil a gente acertar. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi um monte de criança aqui dentro. Tem muita criança, né, pastor? Igreja é fértil essa aqui, né? O povo aqui não vê televisão, glória a Deus por isso. Eu acho isso ótimo. Aliás, ver uma igreja cheia com crise de combustível também é muito bom, não é não? Eu falei assim, eu vou chegar, vou encontrar metade da igreja só, a igreja está lotada. O povo veio a pé, mas veio. Não é não? Glória a Deus por isso. É isso aí. Mas a gente precisa aprender algumas coisas. E eu quero colocar para você aqui algumas coisas para essa geração, essas crianças que estão aqui hoje. Talvez você pense assim, mas meus filhos já estão grandes, já casaram, eu sou avó. Ótimo, então você vai ajudar seus netos. Certo? Sempre é tempo da gente recomeçar. Eu fiz uma palestra uma vez, num encontro de casais, aí falei sobre o poder da palavra dos pais, aí uma moça falou assim, Elizabeth, como eu precisava ter ouvido isso quando meus filhos eram pequenos. O sonho da minha vida era que as minhas duas filhas fossem minhas amigas. Hoje elas são casadas, cada uma mora na sua casa, e elas nem falam comigo. E depois da palestra que você falou, depois da mensagem, eu identifiquei todos os erros que eu cometi com elas. Eu afastei as minhas filhas de mim. Mas ela disse, eu não vou desistir não. Ela comprou o livro, leu ele todo, entendeu um monte de coisa, ligou para as duas filhas, marcou um almoço num restaurante, não foi na casa de nenhuma delas, confessou tudo o que ela tinha feito e disse, não fiz nada porque eu quis, eu simplesmente não sabia, mas eu errei e estou aqui para pedir perdão. Ela falou, fiz isso há 1 ano atrás, depois de uma outra conferência que eu fui na mesma igreja, ela me contou, isso aconteceu há 1 ano atrás. Hoje, minhas duas filhas são minhas melhores amigas. Meu sonho foi realizado. Sempre é tempo de recomeçar. Amém, queridos? Nunca está perdido o relacionamento, nunca. Agora, vamos cuidar dessas crianças de hoje, porque elas precisam enfrentar o mundo de cabeça erguida. Elas precisam ser fortes, e elas dependem da gente. Eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, assim, de que a gente muda as coisas. A propaganda pode ser um caos lá fora, mas eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa. Eu sempre acredito. Eu vim para cá, um primo meu lá do Acre me passou uma mensagem. Eu sou sanguínea, gente. Sanguínea fica motivada por tudo, né? Me deu vontade de pegar um avião e ir para a Bahia, para conhecer a história de perto, que ele mandou para mim. Ele mandou uma história para mim, de uma cidade na Bahia, onde um empresário, ele resolveu dar um computador de presente para o melhor aluno de uma escola pública que tinha lá. As crianças, com vontade de ganhar o computador, começaram a estudar mais. Outros empresários perceberam o que causou o movimento que ele fez, se juntaram. Um falou que ia dar uma moto, o outro computador, o outro celular. Os empresários se envolveram todos. Enfim, em 2 anos, as crianças da escola, ninguém faltou aula. A média foi 97. Você já imaginou? Uma escola pública que mudou a cara, porque um grupo de empresários resolveram entrar e fazer com que as crianças se educassem. Mudou a cara daquela escola. O diretor da escola é super respeitado hoje na cidade. Então, a gente pode ou não pode fazer alguma coisa, gente? A gente não pode fazer essa geração ser melhor? A gente só precisa aprender. Então, eu queria falar com você sobre umas coisas aqui que a gente tem muita dificuldade. Eu tive dificuldade nessa área aqui. Então, eu acredito que muita gente aqui deve ter tido também. Eu quero falar a respeito de limite. Limite e formação do caráter. A Bíblia fala aqui, quando Deus fala para filhos respeitem seus pais, Ele também fala, pais, não desperte a ira dos filhos. Deus é muito justo. Ele fala como o homem se comporta com uma mulher, como a mulher se comporta com o homem. Mas ele fala também, não só como os filhos devem se comportar com os pais, mas como os pais têm que se comportar com os filhos. Deus é justo, Ele quer igualdade. Amém? Então, vamos entender o que significa essa questão de limite.
Dar limite a filho, se tem alguém aqui que acha moleza fazer isso, parabéns para você, porque eu não acho. Eu acho difícil. Principalmente no mundo de hoje. Era fácil antigamente. Era muito fácil. Meu pai falava que a mãe, eram 8 irmãos. Quando um fazia alguma coisa errada, a minha avó não queria ser injusta, ela batia nos 8. Porque cada um botava a culpa no outro, até ela descobrir, fazer uma investigação para saber qual era, ela achava mais fácil bater em todo mundo. Entendeu? E aí ela fazia, todo mundo pegar a varinha para apanhar. Aquele que pegasse uma vara que quebrasse, apanhava dobrado. Porque foi mal intencionado. Você tem que ser bem intencionado ainda para pegar uma vara forte para apanhar muito. Misericórdia, né? Então, e ela dormia, meu pai falava assim, minha avó dormia a noite inteira. Ligava não, querido. Hoje, se a gente briga com o filho, a gente chora, passa a noite acordada, arrependido, não é assim não? Por quê? Porque a gente saiu daquela situação e foi para o polo oposto. A gente viu que a gente foi muito massacrado, uma educação muito rígida, muito repressora. Aí a gente quis aliviar os filhos, só que a gente foi para o pêndulo do outro extremo. A gente agora precisa encontrar o equilíbrio. Vamos aproveitar o que era bom da educação de lá, vamos tirar o que era ruim, mas vamos tirar o que é ruim dessa agora, porque essa agora também a coisa ficou... o carro perdeu o freio e está morro abaixo, certo? Limite é uma coisa muito importante, porque Deus criou o mundo com limite. Primeiro, os 10 mandamentos têm 8 nãos em 10. Então, Deus fala 8 vezes não. O não precisa ser dito. Ele coloca limite na própria criação. Luz e trevas, água e terra. A água vai a determinado lugar, dali ela não vai mais. Tem limite na criação. Tem limite na realidade. Você não pode cometer nenhum crime, porque senão você tem que pagar por ele. Se você tiver que atravessar a fronteira de um país, você tem que passar por uma burocracia toda, é o limite. Então, a vida é cheia de limite. Dentro da casa da gente, é o modelo do mundo. Uma criança que é criada num tipo de ambiente, ela acha que aquele ambiente é modelo do mundo. Uma criança que é espancada, enquanto criança, o tempo todo, ela vai ter medo do mundo, que ela vai achar que o mundo vai espancar ela. Uma criança que é humilhada o tempo todo, acha que o mundo vai humilhar ela. Então, o modelo de casa é aquela representação que ela tem do mundo. Estamos juntos? Muito bem. Como o mundo é cheio de limite, se a gente não dá limite dentro de casa, a criança vai para um mundo cheio de limite, ela vai se dar muito mal. Entende? Ela não vai saber lidar com esse mundo onde o limite é imposto. E aí, seu filho vai ter que aprender na marra. E o mundo lá fora não vai ter o amor que você tem com ele. Então, vamos fazer isso com amor. Amém? Agora, antes de falar de como a gente dá o limite, primeiro tem alguns pais que têm dificuldade para dar limite. Por quê? Alguns pais têm padrão muito elevado. Tem aqueles pais que querem que o filho alcance um nível de excelência que talvez ele não dê conta. Então, aqueles pais que exigem uma resposta, exigem uma produtividade, mas ele não é companheiro na produtividade, ele só exige. O filho só tem que apresentar alguma coisa, certo? Mas ele não está junto na dificuldade. É o filho que se tira 9,5, o pai fala assim, você vive para estudar, tem que tirar 10. Então, é um nível de excelência que muitas vezes a criança não consegue corresponder. Aí essa criança cresce com medo, não é? Com medo de não corresponder à expectativa. E hoje tem crianças e pré-adolescentes suicidando porque tem medo de levar o boletim para casa. Conheço vários casos de criança de 12 anos que tem medo de levar o boletim porque sabe que vai apanhar muito e se mata. Então, dar limite não é isso. Dar limite não é ser controlador. Controlador no seguinte sentido. Tem pai e mãe que controla tudo. Controla o jeito da pessoa respirar, andar e se mover. Eu tratei de um menino, de um rapaz, ele tinha 32 anos. Até os 18 anos, a mãe dele reclamava de tudo.
Menino, olha o jeito que você está comendo, olha o jeito que você está sentando, olha o jeito que você respira, olha o jeito que você se mexe, olha o jeito que é assim. O menino ficou tão perturbado que quando ele fez 18 anos, uma boa família, ele saiu de casa e foi viver na rua com um mendigo. Fumou, cheirou cocaína, bebeu. Eu conheci ele um trapo de gente com 32 anos. Então, dar limite não é você impor uma coisa, mas é você dar direção, é fazer o que Deus faz com a gente. Deus direciona a gente. Senão, se você é aquela pessoa extremamente controladora, você vai criar um filho rebelde, inseguro, ressentido, revoltado. A questão não é essa. Limite não é controle rígido, é você estar junto e direcionar, porque é o que Deus faz com a gente. Deus deu a palavra para nos direcionar, mas Ele não põe um raio para a hora que você chegar para cá, Ele te queima com raio. Não. Existe um limite de escolha nessa história. Agora, outros pais vão para o lado oposto, são liberais demais, acham que são modernos. Aí o pai moderno pode tudo. Aí o filho tem liberdade para fazer tudo, todas as escolhas do mundo, e ele não tem nem responsabilidade para fazer a escolha, e o pai deixa. Tem uma pessoa que até é pública, e ela foi criada, filha de uma mulher que criou com muita liberdade os filhos. E essa menina podia escolher o que quisesse, desde pequenininha. A mãe nunca deu direção. E essa menina ficou grávida com 15 anos. E aí perguntaram para ela, como você vai criar a sua filha? Ela falou, completamente diferente do que minha mãe fez comigo. Ela me deu liberdade numa hora que eu não podia ter. A minha filha, não. Ela vai ser preparada para escolher o dia que ela tiver responsabilidade para fazer a escolha. Entendeu? Então, ser pai moderno e mãe moderna não é soltar filho, não, querido. Porque se você solta, ele não se sente livre, ele se sente abandonado. Eu fiz um trabalho uma vez com um grupo de adolescentes. Peguei uma folha de papel enorme, dei para eles dividir no meio a folha. Falei assim, ó, vocês vão escrever o que tem de bom no pai de vocês de um lado, o que tem de ruim para reclamar do outro lado. Aí dei um tempo para eles, tinha uma menina que não escrevia nada. Achei estranho. Aí peguei a folha de todo mundo, pedi para cada um falar o que tinha feito. Qual lado vocês acham que estava mais escrito? O lado do agradecimento ou da reclamação? Nossa, eles pediram mais folha. Falou, tinha uma só. Tinha uma lista de reclamação. Para agradecer não tinha quase nada. Aí a menina, 17 anos, escreveu uma linha sequer. Aí eu falei, nossa, essa aí é revoltada demais, né? Nem reclamar ela quis. Eu falei, meu amor, por que você não escreveu? Ela falou, estou aqui morrendo de inveja deles. Meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Eu fui criada por tios. Eu entrava e saía a hora que eu quisesse. Namorava quem eu quisesse. Estudava se eu quisesse. Eu sou uma pessoa que sou uma pessoa honesta hoje, porque eu quis ser honesta, porque se eu não quisesse ser honesta também ninguém ia se importar. Eu adoraria chegar em casa e alguém perguntar para mim, onde é que você estava? Com quem que você estava? Onde é que você foi? Eles não querem essa liberdade, entendeu, amados? Eles vão reclamar, porque esse é o papel deles de reclamar, mas eles não querem isso. Eles querem o seu cuidado. Amém? Muito bem. Tem pais que não sabem dar limite porque eles não tiveram limite. Eles não foram criados com limite. Foi um casal uma vez no meu consultório e eles eram doidos demais da conta, mas parecia 2 crianças. Eles tinham 2 filhos, um de 8 e de 10, tinha mais juízo que eles. Sério. As 2 crianças tinham mais juízo que os pais. O pai recebia o pagamento, gente, ele gastava 4 vezes mais do que ele tinha recebido. Surgia um carro, ele, eu quero comprar esse carro. Ele não pensava se ele podia, não. Ele tinha vontade. O que movia ele era a vontade. Aí eu fui ver como que era a família dele, o pai e a mãe dele igualzinho. Eles viviam pelo que tinha vontade.
Então, a forma com que você vive, mostra para os teus filhos como eles têm que viver, entendeu? Não é só o que a gente fala para eles, não. É o jeito que a gente vive, eles estão vendo. Às vezes você nem fala muita coisa bonita para os teus filhos, às vezes você nem senta para conversar e mostrar a diretriz da vida, mas ele está vendo o jeito que você vive, ele observa isso, e é isso que ele vai pegar, entende? Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, como que a gente está vivendo. Eles estão observando a gente. Mas tem pais que não conseguem fazer isso porque não viveram. Pais que não querem, outros não querem ter trabalho. Também tem isso, né, gente? Temos que admitir. Tem gente que não quer ter trabalho. Deixa sair. Quanto mais tempo fora de casa, menos perturbação para ele. Isso é falta de responsabilidade. O povo de Deus não pode agir assim, certo? Deus colocou o filho dele aos cuidados da gente, a gente vai ter que dar conta. Então, esse negócio de não quero ter trabalho não é para nós. Não é para um povo que tem responsabilidade com a obra de Deus. Amém? Outros pais não conseguem colocar limite porque eles não colocam limite nem nas coisas deles. Pais que gastam demais, pais que explodem demais, ele não controla nem a emoção dele. Sabe aquele pai e mãe que quando fica nervoso quebra as coisas dentro de casa? Grita e faz um escândalo e a casa vira um inferno. É o pai e a mãe que não põe limite nas próprias emoções. Como vai botar nas emoções do filho? Como é que você vai pedir teu filho para ter equilíbrio se você não tem? Aí você fala com o menino, não grita com a sua mãe, não. Mas você falou gritando. Não é? A gente dá um exemplo e quer que a criança copie diferente. Não é assim que funciona. Outros pais sofreram privações demais. Meu Deus do céu, isso que mais acontece. Sofreram privação demais na infância. Aí não tinha a roupa que os coleguinhas tinham, não tinha o brinquedo que os coleguinhas tinham, não tinha nada que os outros tinham, aí dá tudo para o filho. Você está pensando que você está salvando teu filho, você está salvando você, minha irmã. Eu conheci uma médica, ela tinha muito dinheiro. E o menininho dela, de 8 anos, tinha tudo que vocês podem imaginar. Tinha um quarto enorme só para guardar brinquedo. Eu falei, o que esse menino vai desejar na vida? Nada. Ele não precisa desejar. Antes dele desejar, ele já ganhou. Ela levava ele uma vez por semana para o shopping e falava assim, hoje é o dia do pode tudo. Aí eu falei, dá para eu entrar nesse negócio? Dá para eu ir junto nesse dia do pode tudo? Ou vontade de ir no shopping, alguém falar assim, hoje é o dia do pode tudo. Meu Deus! Eu falei, como é que funciona, menino? Não, ele entra na loja de brinquedo, não precisa perguntar quanto custa. Eu falei, você não faz isso com ele? Ela falou, faço. Faço porque eu tenho dinheiro para fazer. Eu falei assim, você não tem direito de fazer isso com teu filho. Porque você vai tirar dele a coisa mais importante que move a gente na vida, que se chama motivação. Se uma pessoa tem tudo, ela perde a motivação. Ela não tem um desejo para construir nada. Você já adiantou tudo para ela. Isso é um crime. A gente não pode fazer isso. Mas quem botava isso na cabeça daquela mulher? Porque ela sofreu tanta humilhação de criança, que ela queria salvar a criança dela no filho dela. Então, a gente tem que saber qual é a diferença do que acontece na vida da gente com o que acontece na vida dos nossos filhos. Seus filhos, queridos, estão numa vida muito melhor do que a sua. A realidade que você apresenta para ele é melhor. Amém? Ele não vai passar essa humilhação toda, não. Então, fica tranquilo. Bom, outra coisa que a gente não pode fazer, terceirizar o limite. Limite é para pai e mãe dar. Não é para pastor, não é para professor. Conheço o pai que fala assim, vou contar para o pastor hoje à noite o que você fez aqui. Ô, gente, poupa o pastor disso, porque ele já tem incumbência demais. Quando você fala, vou contar para o pastor, você está fazendo duas coisas muito ruins. Primeira, você está dizendo para o teu filho assim, eu não tenho autoridade, a autoridade é só dele, certo? Você tira a sua própria autoridade quando faz isso. Segundo, você faz ele ficar com raiva do pastor. O pastor não tem nada com isso, certo? Aí ele começa a ter raiva da igreja. Aí depois você quer que teu filho goste de vir para a igreja. Como você botou medo no pastor? Não vai ter jeito. Você tem que separar as coisas. Outra coisa é achar que teu professor tem que fazer isso. Não, querido, não vai não. Esses dias eu conversei com uma pessoa que trabalha numa escola de pessoas que têm
poder aquisitivo muito bom. E aí ela falou, ô Elizabeth, chamei uma pessoa lá, é até uma artista aí de televisão, porque o filho dela estava se comportando de uma maneira muito estranha. Né? O menino tinha um pingo de educação, as palavras que ele falava, nome absurdo, mas não tinha educação nenhuma. O que acontece é que os pais não estavam aí para as crianças. Enquanto estava em casa, estava com a empregada. Depois estava na escola por conta da escola. Aí o menino criou um problema muito grande, ela foi para a escola, a pessoa falou assim, olha, eu pago essa escola cara para vocês não me ocuparem meu tempo. Eu não tenho tempo para ficar vindo aqui, não. Eu pago para vocês cuidarem dele. Aí, a professora achou que ia conseguir ferir essa mulher e falou assim, não seria... Perguntou algumas coisas sobre a vida da criança. Ela falou, eu não sei. O que ele costuma comer em casa? Eu não sei. O que ele gosta de fazer? Eu não sei. Ela não sabia nada sobre o filho. A professora achou que ia dar uma sacudida nela, falou assim, não seria melhor a gente chamar a empregada da casa, não? Ela falou, boa ideia. Gente, eu não queria ser professora, porque essa é a hora que um sanguíneo tem vontade de grudar no pescoço de uma pessoa. Né? Não pode ser crente. Nessa hora você tem, né? Mas não é fácil, querida. Gente, a gente decidiu ter um filho, então a gente tem que ser responsável por ele, pesado ou não, gostando ou não. Amém? Outra coisa, criança não nasce com limite, quem tem que dar é a gente. Não adianta pensar assim, gente, como é que esse menino não entende que tem que fazer isso? Não entende, não nasceu pronto. Passarinho nasceu com programação. Pinguim sabe que hora que tem que ir para determinado lugar, que hora tem que voltar. O peixe sabe que hora que tem que ir para desovar num lugar, para voltar. O bicho foi programado, gente não. Aí a gente acha que criança vai aprender sozinho. Vai aprender não, querida. Uma mãe ligou para mim uma vez e falou assim, Elizabeth, eu preciso da sua ajuda, meu filho está se comportando de uma maneira muito estranha. Aí eu falei assim, quantos anos ele tem? 2. Essa mulher veio reclamar para mim do comportamento errado de um garoto de 2 anos de idade. Eu falei, você já levou ele no neurologista? Ele está com algum problema neurológico? Ele tem algum problema? Não, ele está bem, ele não tem problema neurológico nenhum. Eu falei, então, por favor, vem a senhora. Não, mas é ele que age errado. Eu falei, então traz ele. Porque ele não pode vir sozinho com 2 anos, né? Então, só faz favor, vem com ele. Quando ela entrou no consultório, o rosto dela estava vermelho, de tanto que o menino batia. O menino dava tapa na cara dela o tempo todo. Ela falou assim, não falei com você? Ele faz isso o tempo todo que está comigo. Eu falei assim, a senhora já pensou em algum momento da sua vida, pegar as mãozinhas desse menino, segurar firme, não quebra o pulso dele que não vai ser necessário. Mas pega firme, olha bem no olhinho dele e fala, isso não pode? Ela falou assim, eu não posso frustrar o meu filho. Eu falei assim, então espere ele fazer 10 anos que eu vou te mostrar o que é frustração. Querida, eu já peguei uma mãe desesperada, chegando no meu consultório, dizendo que a filha de 15 anos bateu nela. Deu uma surra nela, jogou ela no chão, prendeu os braços dela com o joelho e bateu no rosto dela. Surra. Tá? Surra. Aí ela falou assim, eu faço tudo para essa menina, todo o meu trabalho, dinheiro é para dar tudo do bom e do melhor para ela. A festa de 15 anos dela eu fiz do jeito que ela quis, quando estava tudo pronto ela me botou para fora, eu e o pai dela, para ela festejar só com os amigos dela, para eu voltar para casa só às 5 da manhã. Então não pega os bracinhos do seu filho com 2 anos e fala para ele não te bater não, para ver o que vai acontecer com 15. Aí eu falei assim, o que o seu marido fez? Porque eu vi ela tão fraca, que eu falei, eu vou apelar para esse marido, né? O que seu marido fez? Ah, levou ela para a cozinha e deu um copo d'água com açúcar para ela. Falei, não leva 1 mês para bater nele também. 1 mês depois, ela ligou para mim e falou assim, nossa, a senhora tem uma boca, hein? Meu marido apanhou também. Eu falei, não, falei, não sou eu a culpada, não, querido. Não vem dizer que fui eu que profetizei que ele ia apanhar, não. Né? Mas a coisa é assim, querido. A gente tem que fazer.
A gente não pode ter medo de filho frustrar, sabe por quê? A vida é cheia de frustração, gente. Eu não tenho tudo que eu quero. Tanta coisa que eu queria fazer, eu não consigo. Então, eu sou frustrada. Você também é, não, gente? Quanta coisa vocês queriam e não pode? Vocês não se frustram? Para resistir à frustração, tem que ter frustração desde pequeno. Eu não estou falando para você frustrar teu filho o tempo todo, porque aí também você vai criar ele limitado demais. Não é isso. Mas com medo dele ter frustração, porque ele vai crescer. Não, pelo amor de Deus. Se ele crescer sem entender o que é frustração, sem resistir à frustração, ele não vive esse mundo aqui. Você vai botar ele numa redoma, você não vai conseguir fazer isso. Então, cuidado para não estar minimizando, fragilizando o seu filho, depois jogando ele por um mundo de feras. Amém, gente? Muito bem. Outra coisa que a falta de limite faz. Limite, ele dá segurança para uma criança. Gente, vocês já viram aqueles videozinhos de criança que sobe na geladeira, escala a geladeira, escala armário, não é isso? Tem umas crianças que eu fico... Eu olho e falo assim, será que está sozinha essa criança? Porque não é possível uma criança fazer aquelas coisas todas. Eles fazem. Sabe por quê? Porque dentro de uma criança, dentro de nós, tem uma tendência enorme a investigar, a querer mais, a conhecer. Isso é normal, isso é legal, isso é bom, isso é saudável. Deus botou dentro de nós isso. Está certo. O problema é que a criança precisa de encontrar um freio para dar segurança para ela. Se ela vai instigando, a mente dela vai avançando, e o mundo vai ampliando, e nada segura, começa a causar angústia e ansiedade. Entende? Aí tem uma hora que ela tem que ver que tem uma barreira. Quando tem essa barreira, ela descansa. Ela pode até ficar com raiva, mas dá um descanso, porque ela sabe que tem alguém ali para frear ela. O limite descansa a mente da criança. Se a criança não tem o limite, ela começa a desesperar. E aí ela faz mal para ela mesma. Eu tinha uma prima, tenho ainda, não morreu não, mas quando ela era pequenininha, eu fui para a casa dos meus pais, em Itaperuna, não, morava lá, ela era pequenininha. E aí, ela morava aqui no Rio, a gente morava em Itaperuna. Ela era do tipo assim, que ela chorava e o pai dava tudo. O pai vivia viajando, então achava que quando chegasse e estivesse com a criança, tinha que fazer todas as vontades, porque ele não estava presente. E aí, essa menina chorava por tudo que ela queria. E quando não tinha aquilo que era para dar, que ela queria, não tinha na hora. Gente, ela ia chorando, até que um dia, ela chorou tanto, que ela começou a engolir fôlego. Aí ela ficou roxa. A mãe foi e falou assim, acha um jeito de dar isso para ela, porque ela está engolindo fôlego. Gente... Não prestou. A garotinha de 5 anos descobriu como é que chora até engolir fôlego. Criança esperta. Ela pega as coisas. Foi ela para Itaperuna. Estava na casa da minha avó. Ela queria voltar para o Rio na mesma hora. Eu quero ir embora para minha casa. Não, minha filha, você não pode não. Ela começou a chorar, a ficar roxa. A mãe falou assim, vai engolir fôlego. Eu tenho um tio que ele é doido. Tio Carlinho, doido varrido, tá? E ele era novo, ele tinha uns 18 anos na época, ele era mais doido ainda. Ele olhou aquilo e falou, o quê? Vocês não vão fazer nada, não? Não, cuidado com ela que ela engole fôlego. Ele agarrou a garota pela cintura, entrou para dentro do quarto, fechou a porta, aí ficou todo mundo doido lá de fora da porta, batendo, abre pelo amor de Deus, ele vai matar ela. Aí ele falou assim, eu não vou matar não, ela vai morrer sozinha. Ela que quer se matar, eu só vou assistir. Eu só quero assistir sozinho, gente. Me dá o direito de ver sozinho uma criança morrer engolindo fôlego. Pô, a garota se acalmou, querida, que engoliu fôlego, coisa nenhuma. Entendeu? Então, a gente quando coloca o limite, a gente evita a criança dela fazer mal a ela mesma. Porque senão ela vai encontrando artifícios para ela ir além. E outra coisa, quando você não dá limite para uma criança, ela é mais forte que você, tem uma coisa difícil que acontece. Quando a criança manda em você, quando ela grita e você obedece, quando ela chora, esperneia e você tem medo dela,
ela começa a perceber que ela está sozinha. Porque ela é mais poderosa que você. Se ela é mais poderosa que você, então ela não pode contar com você. Entendeu isso? Eu conheci uma menina de 15 anos que me contou barbaridades que ela estava fazendo, porque ela foi morar numa outra cidade para estudar, e ela fez tanta coisa errada, que eu acho que uma mulher de 40 não conseguia fazer tudo que aquela menina fez em 2 anos. Quando ela me contou, eu fiquei tão apavorada, que eu falei, querida, você precisa chamar sua mãe. Ela precisa saber o que você está fazendo. Ela, Deus me livre. Se eu chamar minha mãe, eu vou ter 2 problemas, o que eu já tenho, mais o desequilíbrio dela. A imagem que ela tinha era de uma mãe desnorteada, desesperada, que não tinha controle emocional, e um pai também. Então, se você é a pessoa que deixa seu filho achar que ele é mais forte que você, ele não pode contar com você. Quem compreendeu isso, levanta a mão. Amém? Não é o que Deus faz com a gente. Deus está sempre mostrando a superioridade dele, o poder e a autoridade dele sobre nossas vidas, não é assim? Isso faz a gente confiar em Deus. Isso faz a gente perceber, quando a gente está fraco, ele é forte para segurar a gente pela mão, não é assim? Então é isso que ele quer que a gente faça enquanto pai e mãe. Que a gente seja essa representação da autoridade dele aqui na terra. Que a gente seja essa segurança para as crianças aqui. Isso vai representar Deus para eles. Bom, como que a gente faz para colocar esse limite? Primeiro, querido, primeiro limite tem que ser claro. Não adianta você achar que a criança vai descobrir o que você quer dela. Uma vez uma mãe, a criança fazia tudo quanto era algazarra dentro de casa. Subia na poltrona, comia em cima do sofá, riscava as paredes. Aí um dia ela recebeu uma visita e a criança foi fazer tudo que fazia antes. Aí a mãe, faz isso não, meu filho. Primeira vez, meu filho, não faz isso não. Aí a mãe já começa a irritar. Meu filho, olha a mamãe, ela começa a ficar com vergonha, porque a visita começa a olhar... Né? A gente, quando vê uma cena dessa e a gente está de fora, a gente quer pegar a criança e dar um, né? Mas porque a gente está de fora. Aí ela percebeu o olhar da visita, pegou o menino, entrou para dentro do quarto, deu uma surra nele. Não adianta fazer isso, querido. Você deixava antes e agora você não deixou? Não pode ser assim. A coisa tem que ser clara. Você tem que dizer o que é para fazer, o que não pode. Qual é o limite aqui nessa casa? Qual é a regra aqui nessa casa? Como é que aqui essa casa funciona? O que vale e o que não vale? Tem que esclarecer. Se você abrir uma firma de sociedade com alguém, você não vai ir trabalhando para ver como é que fica. Você estabelece as coisas, o que é meu, o que é seu, o que você faz, o que eu faço. Não é assim que funciona? Então, dentro de casa, a gente precisa aprender a fazer isso. Se a gente não faz isso, vida é bagunça. Uma mãe, tadinha, novinha, tinha 2 filhos pequenos. Ela chegou no meu consultório e falou assim, Elizabeth, o condomínio que eu quero quer me mandar embora de lá, por causa da gritaria que eu faço 11 horas na hora de botar as crianças para a escola. A escola dos meus filhos não querem eles mais lá, porque eles só chegam atrasados. Na hora de ir para a escola, eu boto o tênis em um, quando eu vejo o outro correu, eu pego o outro para dar comida, o outro de cá já correu com um pé só, aí é uma loucura, e eu saio dentro de casa gritando com um e com o outro. Eu falei, meu Deus, isso é um hospício, não é uma casa. Falei, querida, vamos fazer uma experiência aqui. Liga para a escola, fala que seus filhos vão perder a aula 1 semana. Eu sabia que não ia precisar, mas já adiantei. Vai perder a aula 1 semana. Você vai pegar um relógio bem grande, vai ensinar eles a ver a hora, e vai dizer, 10 horas, a roupa de vocês vai estar em cima da cama, 11 horas o almoço vai estar pronto, 11h30 a gente sai para a escola. Eu vou estar 11h30 no carro. O almoço vai estar 11 horas na mesa. A roupa, 10 horas, vai estar ali. E eu vou botar para despertar 10 horas para vocês saberem que está na hora de tomar banho e mudar de roupa. Se não tiver no carro 11h30, ninguém vai para a escola aquele dia. Um olhou para o outro menino, no primeiro dia que ela falou, achou uma maravilha. Ninguém vai para a escola. Eu falei, mas explica o que vai acontecer. Tira tudo que eles gostam. Gosta de televisão, gosta de videogame, gosta de computador, gosta de celular. Explica que vai ficar em casa, mas não vai ter nada disso. Aí falei tudo direitinho para ela e falei assim, olha, sai de casa porque você não vai aguentar, você é mole. Vai para o shopping, vai fazer compra. Volta em casa só às 5 horas da tarde. Você tem pessoas que trabalham na sua casa, larga as crianças lá e sai.
Mas tranca tudo que é eletrônico. Explica tudo para eles. Eles não vão acreditar em você. Espera que não vai acreditar. Ela fez isso. Explicou tudo. Quando foi meio-dia, as crianças, um olhou para o outro e falou assim, tem um negócio estranho? A gente não vai na aula hoje, não? Aí a mãe esqueceu tudo que eu falei ontem. Ih, mãe, a gente vai ficar em casa. Ela falou assim, que bom, vocês ficam e eu estou saindo. E saiu. Quando ela voltou 5 horas, ele estava no estado de nervo horroroso, porque não tinha nada para fazer. Eles não tinham brinquedo para brincar, eles estavam batendo um no outro, porque não tinham o que fazer. Entendeu? A única brincadeira era um bater no outro. Aí, mãe, como é que você faz isso com a gente? Eu não fiz nada, quem escolheu foi vocês. A regra foi colocada, vocês que decidiram isso, não indo para a escola. No dia seguinte, querida, 11 horas, ele estava dentro do carro buzinando para ir para a escola. Você entende o que é? A gente colocar ordem e leis? Isso facilita a vida da gente. O pior é que a gente acha que a gente tem que falar todo dia a mesma coisa para a criança. Você fala todo dia a mesma coisa, você fica esgotada. A criança não aguenta mais escutar e vira uma bagunça. É um dia só, querido. Agora, para dar limite, você tem que ser firme, ter autoridade sem autoritarismo. Autoritarismo é aquele negócio que você faz assim, eu mando porque eu posso mandar e você obedece porque tem que ter juízo para obedecer. Não é isso não. Você fala que não pode, explica por que não pode. Olha, a minha mãe é a melhor pessoa do mundo, mas quando eu era adolescente, minha mãe tinha umas crises de autoritarismo. E ela falava assim, não quero porque não quero, não estou com vontade, meu coração não está pedindo. Alguém aqui já teve mãe que o coração não pedia, gente? Levanta a mão. Menino, o coração da minha mãe era um negócio que me irritava. Quando eu mais queria um negócio, o coração dela pedia o contrário. Aí um dia eu e minha irmã fomos falar para ela que tinha uma festa de 15 anos, que a gente queria ir. Aí ela falou assim, que dia? Hoje? Não, hoje você não vai não, amanhã eu deixo. A Bíblia diz para não provocar a ira do filho. Ela provocava da gente o tempo todo. Eu falei, mãe, a festa é hoje, mas hoje eu não estou com vontade. Amanhã eu deixo, hoje eu não estou. Isso não é ter autoridade, entende? Isso é ser autoritário. Então não é isso. Então não seja insensível, explica as coisas. E nem seja irônica. A criança chora, você vai, vou te dar um bom motivo para chorar. Pega uma correia para dar um bom motivo para chorar. Entenda uma coisa, às vezes, seu filho pede um negócio e chora porque quer uma coisa, ele só quer ser entendido. Olha, gente, eu aprendi algumas coisas, mas foi com o Espírito Santo de Deus, porque não é porque eu sou sábia, não, porque eu fiz um bocado de coisa errada. Mas um dia minha filha queria dormir na casa de uma coleguinha, tinha 8 anos de idade, eu tinha pânico de imaginar criança na casa dos outros de noite, porque eu ouvia barbaridades dentro de consultório. Eu falava assim, de jeito nenhum não deixo. A minha filha chorou tanto, que ela falava assim, mãe, amanhã todo mundo vai conversar sobre a festa do pijama, eu sou a única que não posso participar da conversa. E ela chorava, 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 e eu fui falando meus motivos, não adiantava de nada. Aí teve uma hora que Deus dá aquela luz, eu falei assim... Oi, gente, eu acho que eu choraria no lugar dela também. Aí eu falei, minha filha, você sabe que você tem razão de chorar? Se eu estivesse no seu lugar, eu ia chorar também. Porque amanhã eu ia querer participar da conversa, eu não ia poder falar. Eu entendo você, pode chorar, porque você está certa em chorar, eu também ia chorar junto. Querida, parou de chorar na mesma hora. E nem me pediu mais. Ela só queria que eu entendesse o quanto aquilo era importante para ela. Você está entendendo? Às vezes a criança só precisa disso, que você saiba a importância, mas não precisa dar. Eu já contei aqui para vocês a história do meu filho, que queria uma arminha? Não. Eu acho que eu já contei, vocês esqueceram. Meu filho tinha 8 anos, queria uma arminha. Eu tinha pânico de arma, tem até hoje. Aí ele queria uma arminha de brinquedo, mas a arminha de brinquedo já tinha soltado bolinha que machucou um olho de um garoto. Eu falei que não dava e ele determinou que ia ganhar. Eu contava os meus motivos, ele contava os dele, e ninguém ouvia ninguém. Sabe briga de casal, quando um está falando, o outro está pensando como vai derrubar o argumento daquele? O negócio era nesse nível. E aí, a gente falava muito, chega uma hora que ele não desistia de jeito nenhum. O garoto era tinhoso. E quando eu vi que ele não ia desistir, eu falei, eu vou acabar com esse negócio com a correia, com chinelo, com sapato, né? Eu tampo um troço nele,
parar a mesma hora. Eu pensei em pegar um chinelo, dar umas 5 chineladas boa, que ele não ia me pedir nada. Aí eu parei, aí é aquela hora que eu falo assim, Senhor, me dá uma luz aí, Deus. Eu esfriei na mesma hora, eu falei, rapaz, você é um garoto muito persistente, você é um guerreiro. Qualquer coisa que você quiser na vida, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é determinado. Você, quando quer uma coisa, você luta por aquilo que quer. E é assim que a gente tem que fazer na vida. Ninguém consegue as coisas desistindo fácil, não. A gente tem que lutar mesmo, a gente tem que persistir mesmo. É assim que a gente consegue chegar onde a gente quer. Mas essa arminha eu não dou, não. Gente, ele ficou tão feliz de ouvir tudo aquilo sobre ele, que nunca mais ele me pediu arminha. Hoje ele é adulto e é militar. Hoje eu me arrependo, irmão, de não ter dado arminha para ele. Podia ser aquela de mentira, não é? Mas ele era determinado mesmo, eu não errei. Certo? Mas aí você confirma o que tem de bom na criança, sem precisar destruir ela, mas não tem que dar aquilo que ela está pedindo, certo? Muito bem, é só o jeito de fazer as coisas, né? Outra coisa que a gente tem que colocar, a gente tem que, como essa moça, eu falei para ela administrar as coisas na casa dela, ela falou o que tinha que fazer, mas falou o prejuízo que ia ter se não fizesse. A gente tem que falar qual é o prejuízo. Qual é a sanção, né? Qual é a consequência, não é isso? Se você não fala a consequência, posso fazer como posso não fazer, tem que ter consequência. O problema é que principalmente mãe é assim. Tem casais que, 80% dos casais, o homem é a lei e a mulher é o coração. 20% a mulher é lei e o homem é coração. Quando a mãe coloca uma consequência, muitas vezes ela não quer dar aquele castigo. Aí ela fala com a criança assim, só pode andar de bicicleta até as 5 horas. Aí quando chega 4h30, ela vai lá, quase 5. 10 para 5. Você está evitando dar o castigo. A criança sabe que você tem mais medo do castigo que ela, entendeu? Então, tem situações que você tem que deixar para a criança saber que ela pagou por aquilo. Se ela não sentir o peso daquilo, ela não vai pensar depois por ela mesma e frear. E isso faz uma pessoa ter domínio próprio, você entende? Tem várias coisas que Deus ensina para a gente, que Ele fala para a gente ensinar para os filhos. Domínio próprio é uma delas. Mas para ter domínio próprio, a criança tem que elaborar sozinha isso. Uma vez você faz a coisa acontecer, depois elabora sozinha. Senão a vida inteira ela vai depender de você ficar ali. Não faz não, faz aquilo. Não é assim. A gente tem que criar independência. Amém, gente? Não dê limite, vou acelerar aqui que está acabando. Não dê limite com raiva. A pessoa quando dá limite com raiva, querido, perde as estribeiras e fala assim, 1 ano sem celular. Você vai aguentar? Você não vai aguentar vigiar 1 ano sem celular. Então, pensa antes de dar um castigo. Outra coisa que a gente faz, não faz chantagem não, gente. Tem mãe que fala assim, meu filho, não volta tarde não, senão sua mãe vai infartar. Aí, o filho chega de madrugada, a mãe não infartou, aí ele fala, enquanto ela não infartar, eu vou chegando. Certo? Não é assim. A coisa tem que ser delimitada, certo? Outra coisa séria. Acordo entre pai e mãe. Gente, um não pode tirar a autoridade do outro. A Bíblia diz, os dois vão ser um. Entende? Os dois são um. Quando o pai fala uma coisa e a mãe fica com pena e vai lá e tira do castigo ou desautoriza o pai, você está cometendo vários erros juntos. Primeiro, você está pegando a responsabilidade só para você porque você está tirando o pai da jogada. Você está tirando a autoridade dele. Segundo, você está fazendo seu filho ser chantagista. Ele vai conhecer a sua fraqueza e vai usar a sua fraqueza a favor dele. Você vai fazer ele crescer pensando em como chantagear você. Está errado. Outra coisa, vocês dois vão se enfraquecer. Meu pai,
ele tinha uma sabedoria muito grande nesse sentido. A minha mãe dava umas ordens muito incoerentes às vezes. Aí e meu pai tinha muito bom senso. Aí a gente chegava para ele e falava assim, pai, olha o que a mãe falou. A gente achava que ele ia defender a gente. Aí ele falava assim, é mesmo? Ela falou isso? Aí a gente fala, falou! Aí a gente ficava cheio de moral. Falou! Aí ele falou assim, então ela está certa. Falei, mas pai, olha isso que vê, se não importa, ela não falou, então pronto. Ninguém fez chantagem, entendeu? Porque sabia que a minha mãe podia ser incoerente do jeito que fosse, que meu pai ia assinar embaixo em tudo que ela fizesse. Então os dois ficaram fortes em relação a gente. Pai e mãe tem que estar forte. Senão você passa 2 mensagens, o filho não sabe em quem vai acreditar. A ordem está dividida. São 2 verdades, que ele não acredita em nenhuma. Ele só vai levar vantagem, mas ele não vai acreditar em nenhum dos 2. Você entendeu? Ele só vai levar vantagem da divisão de vocês. Tem pais que querem ganhar a simpatia da criança, por isso que faz isso. Mas está errado, querido. Nunca vai ganhar a simpatia. Outra coisa é quando pais divorciam, quando pais se separam e a criança vira moeda de troca. Isso é trágico. Eu conheço muitas histórias de pais separados, onde a criança, quando vai para a casa do pai, morre de medo, tem que ficar vigiando, para não contar nada a respeito da mãe. Porque se demonstrar afeto pela mãe, vai aborrecer o pai. Aí quando está na casa do pai, não pode demonstrar afeto pela mãe, senão aborrece o pai. Você já imaginou a guerra emocional? Você já pensou o dilema que uma criança cresce? Nessa hora, os pais acham que a criança é importante para ele. Não, querido. Nessa hora, esses pais são tremendamente egoístas. Eles não estão pensando na felicidade dos filhos, só no aborrecimento deles. Você causou esse problema, então você cuida disso, mas deixa teu filho fora dessa. Amém, gente? Não seja egoísta nesse sentido. Não tire razão, querido, de professor sem saber o que está acontecendo. Hoje as escolas são lugares perigosos, tá? Hoje tem muitos professores, infelizmente, que são comprados por uma ideologia errada e que estão tentando desvirtuar a mente dos teus filhos. Então, chega perto da escola, procura saber o que está acontecendo, chega junto. Mas cuidado, porque você pode estar com seu filho numa escola boa, os professores podem ser seus aliados, e se você escutar a criança sem ouvir o professor primeiro, você pode ser injusto, e aí você está dando ao seu filho autoridade contra um professor. Professor é autoridade. Não importa o que ele fala, ele é autoridade dentro de sala. E infelizmente, muitos professores hoje estão com dificuldade de educar, dificuldade de ensinar, porque eles perderam a moral. Está errado isso, gente. Se uma criança não respeita a autoridade do professor, ela não vai respeitar a sua e ela não vai respeitar a autoridade de Deus, porque ela aprende que não tem respeito à autoridade. Entendeu? A autoridade é uma coisa que precisa ser respeitada em qualquer nível. Concorde você ou não com aquilo que a pessoa está fazendo, está falando. Isso é outra coisa. A autoridade daquela pessoa não pode ser desafiada. Criança tem que respeitar professor. Precisa voltar a isso. Antigamente a gente tinha o maior respeito por professor. Hoje, sinceramente, as pessoas que são professores hoje eu admiro profundamente. Porque ô luta difícil para eles. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a respeitarem a autoridade da escola e do professor, porque é o seu maior aliado. Amém, gente? Muito bem. Quando a criança não consegue respeitar limite, quando você tem medo de colocar limite, tem dificuldade, as consequências são drásticas e você não vai querer isso para o filho. Quem quer um filho bem-sucedido aí? Levanta a mão. O que acontece quando uma criança não tem limite? Você não dá limite, o mundo vai dar. Só que o mundo vai dar de uma maneira cruel. Uma vez entrou, a minha mãe tinha uma malharia, ela fazia confecção, e entrou um ladrão na casa dela, levou televisão, um monte de coisa, aparelhagem de som. E aí, de manhã, quando ela acordou, não tinha nada, tinha levado tudo. Aí ela chamou a polícia,
o ladrão viu uma malha em cima da mesa, que a minha mãe tinha deixado esticada, e em cima da malha tinha um desenho de uma cara de um cavalo. Aí o policial falou assim: ô, dona Irene, deixa comigo que amanhã eu trago tudo de volta. Eu sei quem te roubou. Ela falou: como é que você sabe? Ele deixa essa marca da cara de um cavalo. Aí eu estava perto, falei: como que alguém faz isso? Deixa uma pista de quem ele é? Ele falou assim: não, esse rapaz foi criado sem limite nenhum. Então ele se transformou numa pessoa compulsiva. Ele pede para alguém dar limite para ele. Então ele deixa para a gente prender ele, porque ele não consegue ter domínio próprio. Vocês estão entendendo isso? Ele pede, porque isso se transformou numa compulsão. Só que o policial prende, dá uma surra nele, deixa 5 dias, mas a prisão não tem lugar para todo mundo, solta ele, ele faz de novo. Então, se você não fizer, o mundo vai fazer de uma forma cruel. Ensine para que seu filho possa viver nesse mundo da maneira que Deus quer que ele faça, que ele viva. Outra coisa, todos nós queremos filhos bem-sucedidos. Uma criança, para ser bem-sucedida enquanto adulto, tem que ter um negócio chamado persistência. Nada de graça, nada é rápido. Você passa 5 anos numa faculdade, você trabalha 30 dias para depois receber um salário, você trabalha 30 e poucos anos para depois se aposentar, não é assim? Tudo tem que esperar. Sabe o que a gente faz hoje? A criança deseja e você realiza automaticamente, um do lado do outro, não tem espaço no meio. Esse espaço do meio é a resistência à frustração. E muitos pais, a criança quer, ele dá. Então, ele não tem o espaço da frustração. Eu conheci um menino que tinha tudo o que queria e o que não queria. Ele cresceu, querido. Ele levou 11 anos para terminar uma faculdade e não terminou. Porque ele ficava 1 ano, ele achava um tédio. Ele abriu várias firmas, mas não ficava milionário no mês seguinte, ele fechava porque achava que não dava certo. É a pessoa que cresce sem saber esperar. Então, você pode dar um computador, um celular bom para o teu filho, espera o final do ano, espera o aniversário, espera ele merecer, espera ele fazer por onde, espera ele saber que tem um preço aquilo, está entendendo? Aí você coloca a criança com o pé no chão. Ela vai aprender a esperar, ela vai aprender a lutar pelas coisas, ela vai sentir o gostinho de brigar por alguma coisa. Isso vai dar a ela a necessidade de construir estratégias dentro dela. Quantos filmes a gente vê de americanos que têm uma facilidade enorme para isso? Crianças de pessoas ricas, que quando querem comprar uma bicicleta, vai cortar a grama do vizinho, não é assim que a gente vê nos filmes? Vai cortar a grama do vizinho, vai juntar dinheiro. Isso é a mentalidade que você vai criando de uma criança que precisa fazer alguma coisa para ter alguma coisa. Entendeu? Nada é de graça. Nem na comunhão com Deus. O céu, querido, tem que ser conquistado. Certo? A gente precisa fazer por onde merecer. Então, vamos criar a mentalidade que Deus quer criar na gente, vamos criar nos nossos filhos. Sem mim, nada podeis fazer. Sozinho, a gente não faz nada disso. A gente precisa entender como Deus educa a gente, porque Ele educa assim. O povo de Israel pecava, tinha que pagar pelo erro, não era assim? Desvirtuava o caminho, tinha que pagar pelo erro. Via que a coisa estava feia, voltava para o caminho. Não era? Isso é a forma de Deus ensinar. Assim, Ele amadurece a gente. Assim, a gente vai amadurecer os filhos. Amém, gente? Eu não aprendi, eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo. Mas a gente pode se ajudar, contribuir um com o outro. A gente precisa de ajuda. Ninguém cria uma criança sozinho. Você às vezes precisa de uma vizinha para levar seu filho na escola. Outro dia você ajuda a vizinha, não é assim? A gente precisa, isso que a gente está fazendo aqui é se ajudar. É transmitir isso, compartilhar essas coisas para a gente gerar força, entusiasmo, motivação para construir uma sociedade de pessoas cristãs que façam diferença nesse mundo, mas que não se misture nesse mundo. Amém, gente? Para que os nossos filhos possam realmente fazer diferença. A hora que tiver tudo uma guerra, a coisa estiver difícil, eles vão estar lá fortalecidos e de pé.
sabendo que na correção do Senhor, na integridade com o Senhor, com domínio próprio, fazendo aquilo que Deus quer, ninguém vai derrubar nossos filhos e nossos netos. Amém? Mas eles precisam da gente. Então vamos nos capacitar hoje, para a gente poder fortalecê-los, certo? Deus falou com você essa noite? Fica de pé para a gente orar então. É muito bom a gente vê uma igreja cheia de gente, mesmo com tanta dificuldade lá fora. Eu me lembro de uma situação em que eu ouvi 2 missionários, que eles foram para a China, e eles viveram uma realidade muito difícil lá, em comunidades onde não se podia falar de Deus, não se podia louvar, não se podia ter Bíblias, mas o povo que se rendia ao Senhor tinha tanta fé, que esses missionários ficaram impactados. Mas uma família se rendeu ao Senhor e foi levado para uma praça pública para renunciar à fé. E aquele pai de família disse: eu não vou renunciar, porque agora que eu achei a vida de verdade. E aí eles disseram: se você não renunciar, a tua família não vai ter um pai para cuidar deles, porque eu vou matar você na frente deles. E ele disse: se eu viver sem Jesus, eu estou morto de qualquer forma. Se eu morrer com o meu Jesus, eu estou vivo de verdade. Mataram esse rapaz na frente dos filhos e da mulher. E aí disseram para a mulher dele: agora é a sua vez, renuncia ou eu mato os seus filhos e você vai assistir. E ela disse: as palavras do meu marido eu repito, ninguém aqui renuncia a Jesus. Mataram o menino de 12 anos, 5 filhos, mataram o outro, o outro, o outro, e aquela mulher estava acabada ali vendo os filhos morrerem. Mas ela disse: eu não abro mão do meu Jesus. Quando foi matar o menino de 5 anos, ela se prostrou no chão, agarrou nas perninhas do garoto e pediu misericórdia. O garotinho levantou o rosto da mãe e disse assim: não se preocupa, mãe. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto na glória com o nosso Salvador. Toda a família morreu por causa do nome de Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo uma igreja cheia, porque a gente não tem noção do quanto é fácil para nós estar aqui. Não é combustível que vai tirar, não é uma chuva, não é o sono, não é o cansaço. A gente não tem empecilho nenhum, então a gente tem que ser grato a Deus por essa oportunidade. Então, querido, não deixe que nada tire de você a sua oportunidade de estar aqui, na casa de Deus, ouvindo a vontade de Deus para a sua vida, crescendo para que Deus faça você chegar até a estatura que Ele quer que você chegue. Eu glorifico a Deus por essa igreja, pela vida de vocês, e que esse lugar seja cada dia mais abençoado, porque aqui tem gente séria e comprometida com a verdade. Amém? Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Oh Deus, Senhor, o Senhor conhece nossas dificuldades, o Senhor sabe a nossa história de vida, o Senhor sabe que nós não aprendemos muitas coisas com nossos pais, ou aprendemos coisas erradas, mas eles deram o que podiam dar, meu Pai. Nós precisamos aprender a perdoá-los e a orar por eles. Eles fizeram o melhor que conseguiram fazer. Agora a nossa responsabilidade, Pai, é maior, porque agora nós estamos recebendo mais, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Pai, te pedimos em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua sabedoria, para que possamos ter a responsabilidade de construir uma geração fortalecida na fé,
no compromisso e no amor do Senhor, para vencer todas as adversidades dessa vida, Senhor. Nossos filhos são heranças do Senhor, amamos nossos filhos, são presentes do Senhor, é o que nós temos de mais importante nessa vida. Então nos prepara para sermos parceiros dele nessa jornada, Pai. E nós já te agradecemos pelos frutos e pela família maravilhosa que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Esses livros vão estar ali. Vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória para você, se você quiser. Tem um pastor que fala assim: olha, compra o livro quando a Elizabeth tiver, porque com assinatura, depois que ela morrer, o livro vale mais. Mas eu não quero que você nem pense nisso. Mas eu vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória para você. Pastor, muito obrigado pelo convite. Obrigado, minha linda. É muito bom estar aqui com vocês. E eu gosto de sempre despedir assim, até a próxima, né, Ivone? Até a próxima vez. Deus abençoe, gente.